Então vamos lá, a gente vai estar discutindo, quer dizer, o nosso objetivo agora é estudar as identidades. A gente vai querer agora se fixar nas identidades de Slavnov-Taylor, tá? Que é a versão não abeliana das identidades de Warren, né? Identidade de Slavnov-Taylor por caso de Young-Mills em geral. E, como nós já tínhamos falado, em outras situações, né, não tem uma prova concreta, mas tem assim, uma analogia empírica entre os modelos sigma, né, os modelos sigma bidimensionais e as teorias de Young-Mills em quatro dimensões. Então a gente tem mais ou menos as propriedades de um são mantidas pelo outro quando eu mudo a dimensão. Quer dizer, aqui o que a gente sabe, a primeira ideia que a gente tem aqui de Young-Mills é a renormalizabilidade, né? Então tem a propriedade de ser renormalizável e os modelos sigma também, em duas dimensões, têm a propriedade de serem renormalizáveis. Só são renormalizáveis em duas dimensões. Em quatro dimensões, eles são usados como modelos fenomenológicos, modelos efetivos, né, mas não são modelos renormalizáveis. A mesma coisa que a gente tem sobre a unitariedade, né, Young-Mills é unitária, aqui também nós temos a unitariedade dos modelos sigma. Né? Depois a gente tem aqui liberdade assintótica. Também nós temos liberdade assintótica. Depois, outra propriedade que nós temos aqui seria a propriedade que Young-Mills em 3 e 4 dimensões, mas aí fazendo a versão euclidiana, ele tem soluções tipo instantes, né? A mesma coisa acontece com os modelos sigma bidimensionais. Eles também têm soluções do tipo isto. Então há uma analogia muito grande entre as propriedades de um e de outro. É claro, a teoria de Young-Mills, né, uma teoria de Gage em duas dimensões, ela é super renormalizável. Então, e o modelo sigma não, ele é renormalizável. Então, tem alguma propriedade. Opa, bom dia, Marcelo. Tem algumas propriedades. O Young-Mills mesmo em duas dimensões, se a gente for olhar o Young-Mills em duas dimensões, ele não é tão interessante quanto o Young-Mills em quatro dimensões. O interessante, né, do que é das propriedades interessantes do Young-Mills em quatro dimensões, elas são mantidas, mas pelos modelos sigma em duas dimensões. Então, tem esse paralelo aí, que é interessante, e depois nós vamos trabalhar aqui no curso, né, mais à frente, quando a gente tiver falado das funções beta para as teorias de campos usuais, a gente vai falar sobre a função beta do modelo sigma em duas dimensões, que tem uma característica interessante, que a função beta do Young-Mills em duas dimensões, quem já ouviu falar assim, função beta, né, que é ela mede, né, o running da constante acoplamento com a escala de energia, então vamos discutir isso, mas em duas dimensões, o modelo sigma ele não tem uma constante de acoplamento, mas ele tem uma métrica, que nós vamos fazer agora, né? E quem se renormaliza é a métrica. Então a função beta dos modelos sigma, quando a gente fala de liberdade assintótica, é a função beta associada à métrica, né, à geometria, quer dizer, a geometria do modelo sigma é que é renormalizada, diferentemente de Young-Mills, claro, que Young-Mills a gente está falando da constante de acoplamento. Então, é por isso que a gente está interessado, né, e já que vai fazer alguma discussão sobre Young-Mills, fazer uma discussão também sobre os modelos sigma, porque também os modelos sigma são muito importantes em muitas situações da física, né, em quatro dimensões, por exemplo, a física drônica, ela se baseia muito no modelo sigma, tem toda a formulação de um item sobre os
esquirmions, né? Esses esquirmions seriam tipos sólitons, são sólitons de modelo Sigma que podem descrever as ressonâncias, tipo hadrônicas, baríons e mesons. Então, outras aplicações de modelo Sigma, por exemplo, também no estudo do ferromagnetismo, em 2 dimensões também. Então, o modelo Sigma tem uma série de aplicações. Teoria de Gauge, teoria de perturbação quiral, por exemplo, nas teorias de Young-Mills, né? Na teoria unificada eletrofraca, por exemplo, quando tem o mecanismo de Higgs, né? Então, quando o campo de Higgs adquire valor esperado no vácuo e quebra a simetria espontaneamente, a gente tem os bósons de Goldstone, que seriam da simetria global, e eles agora, na simetria local, eles são absorvidos pelos campos de Gauge, que agora se tornam massivos. Então, lá na teoria eletrofraca, né, quando a gente escreve o dublete de Higgs, e aí a gente escolhe, por exemplo, trabalhar no eixo unitário, então a componente de carga positiva, que é essa aqui, digamos, a gente tem 2 campos aqui, tem o dublete de Higgs é um dublete complexo, e aqui a parte, então essa parte aqui, a parte que tem carga mais 1, né, seria esse campo aqui, seria o Φ+, e esse aqui é a componente Φ0, ambos complexos, né, do ponto de vista do SO2, é um dublete de SO2. E aqui essa componente é que desenvolve o valor esperado no vácuo, a gente faz uma perturbação em torno do valor esperado no vácuo, Φ0 aqui o valor esperado no vácuo, Φ0, assim, mais a perturbação, que é o campo de Higgs, e mais a fase desse campo que é complexo, vamos dizer assim, μ3. Então, nós temos no bóson de Higgs, né, 3 campos escalares reais, que são esses 3 aqui, que são, se a simetria fosse global, seriam os 3 bósons de Goldstone. E esse aqui verdadeiramente é o campo de Higgs neutro que sobra, né? Agora, toda a simetria local, esses 3 bósons de Goldstone, eles são assimilados pelos bósons vetoriais. Então, tem o W+, o W- e os E0, esses 3 bósons de Gauge aqui ganham massa às custas desses 3 graus de liberdade. Às custas desses 3 graus de liberdade aqui. Então, o setor longitudinal desses campos aqui, que são campos massivos, né? Quer dizer, a massa, ela vem pelo setor longitudinal. E aí, quem entra no setor longitudinal são esses bósons de Goldstone. E esses bósons de Goldstone, eles estão ligados por um modelo Sigma. Aparece aqui dentro uma estrutura de modelo, um limite de constante de acoplamento forte, existe um modelo Sigma aqui. Então, a física, a gente está querendo colocar o seguinte: se nós quisermos estudar, por exemplo, os processos de espalhamento entre os bósons W, né, e C longitudinais, então a física a física do setor longitudinal desses bósons é descrita por um modelo Sigma não linear. Então, o modelo Sigma não linear, estou no lugar do Dória, hein? Você vai me deixar trabalhar. Nossa amiga de Cruzeiro aí está bem escoltada por 2 príncipes, né? Essa câmera para cada um. Olha que o cara lá é mais. Vamos ver ela fácil. É o cara na de Juazeiro dela. Chega mais para ele. Ah, tá boa? De repente, o mais perigoso é a Nayara, hein? A Nayara, mas a Nayara, elas são super cientistas aí. Então, o setor, a física, né, intermediária, né, entre a física dos graus de liberdade longitudinais desses bósons de Gauge aqui, também é descrita por modelos Sigma não lineares. Então, os modelos Sigma não lineares, eles são uma forma muito efetiva de descrever uma série de situações físicas, né? Tem um trabalho muito bonito, quem fez um trabalho muito bom sobre isso aqui, final da década de 80, foi o John Ellis, um trabalho muito interessante do Ellis. Ele é o diretor do CERN, não? Ele foi diretor do CERN, e a Mary Gallardo. Ambos agora estão aposentados, mas o John Ellis, né, não dá para parar, ele é inglês, ele está como médico lá no Imperial College, está trabalhando direto, né, super dinâmico. Mas eles têm um trabalho muito interessante mostrando como a gente pode abordar uma série de processos eletrofracos através de uma descrição de modelos Sigma não lineares. Está com sombra. Ah, é um forno, né? Fica uma
complexo, eu acho que fica estufa, né? Melhor aí, ô Tchau, Só um pouco melhor. Então, essa é a motivação que a gente tem para estudar. Claro, também quem pegar a literatura das teorias de cordas do final da década de 80, né, vai ver uma série de estudos, uma série de informações importantes da mecânica quântica de cordas através dos modelos sigma não binários. Então, é um assunto assim, que varreu a literatura da nossa área entre 1986 e 1992 muito fortemente, por 6 anos, mas sempre tem trabalho sobre o modelo sigma, porque tem uma série de informações a partir das teorias de cordas que são obtidas pelos modelos sigma bidimensionais. Então, é uma área interessante para nós, né? Além de também nós termos hoje, né, uma série de discussões sobre o modelo sigma em conexão com o confinamento também. Então, é uma área importante que a gente vai explorar um pouco. Então, a ideia é a seguinte: vamos supor, independentemente da dimensão, vamos dizer que a gente está trabalhando no espaço bidimensional. O modelo sigma, ele encontra, vamos dizer assim, consistência física no sentido de ser um modelo renormalizável, com todas as boas propriedades, em 2 dimensões, 1 mais 1. Mas em 1 mais 3 ele funciona bem como teoria efetiva. Então, não é renormalizável, mas a gente trabalhando abaixo de um certo cutoff que define um limite de alguma física, essa física aqui embaixo a gente pode descrever com boa aproximação por modelo sigma. Então vamos trabalhar com o modelo sigma em geral, como se a gente tivesse uma dimensão temporal e D menos 1 dimensões espaciais. Para esse efeito de descrição da geometria, né? Então, dimensões. Então, a gente está considerando o modelo sigma, porque a gente está interessado, sobretudo, nas propriedades geométricas, que depois vão ser propriedades que vão sofrer efeitos quânticos, e na estrutura de Yang-Mills que possa ter. Então, vamos pensar, o modelo sigma para nós é definido, vamos dizer assim, né? Tem uma razão de ser, a gente bota o fator May, se a gente estiver trabalhando em campos reais, aqui a nossa ação, né? Em D dimensões, e aqui a gente tem, vamos dizer assim, a métrica, G e J, aqui de um certo conjunto de campos φ, e aqui dmi φ J. Então, essa métrica aqui, ela pode estar expressando, por exemplo, né, um vínculo que haja entre campos. Por exemplo, se nós tivermos, só para a gente ter uma ideia, se nós tivermos N mais 1 campos, né, rotulados dessa forma, assim, por coordenadas φ, vou colocar assim. E se essas coordenadas φ, que esses campos aqui satisfizerem a essa condição aqui, né, φ, em cima e embaixo, né? Se aqui for, vamos dizer que a soma desses campos aqui seja igual a um certo parâmetro, μ2, né? Ou pode ser normalizado nada me impede de dividir cada campo desse por μ, a gente pode sempre normalizar redefinindo o campo a menos de uma normalização por uma constante. Digamos que a gente tem esse vínculo aí. Então, se a gente está com N mais um campo, a gente pode sempre expressar esse vínculo aqui, né, como sendo φ mais φn mais 1 ao quadrado igual a 1, né? E aquele i pequeno indo de 1 até n. Então, se aí a gente vai... E a gente imagina que esses campos aqui, eles venham dessa ação, que eu tenho uma ação para n mais 1 campos, né? Então, vou botar a nossa ação seja essa aqui. Então, nós temos N mais 1 campos livres, mas livres no sentido, né, muito restrito, porque na verdade existe um vínculo entre eles, e o vínculo representa, então, uma interação. Então, a gente pode, nessa ação aqui, né, fazer aquela separação que nós fazemos lá, escrever a primeira parte aqui para os N campos, né, pegando o índice que vai de 1 até N, e separando aqui a parte que vai
vai ser descrita pelo componente n mais 1. E aí, claro, a gente pode fazer a eliminação do φn mais 1 lá, né? φn mais 1 vai ter um sinal mais ou menos, mas não importa se eu tome mais ou menos, porque essa parte aqui é sempre quadrática, então vai ter um sinal que não importa, mais ou menos, vou colocar aqui, e aí a gente vai ter, ele vai ser 1, vai ser raiz quadrada de 1 menos, no próximo, φj, ou φi, tanto faz. Então, a gente simplesmente eliminou essa componente em função das componentes independentes. E aí, claro, isso aqui mostra claramente que esse pedaço, que esse termo aqui, vai dar interações não triviais, porque esse campo aqui, né, vai estar aplicado não polinomialmente a esse conjunto de campos aristotelianos. Isso aí é uma coisa simples, mas é só para quem nunca viu, poder ter não ficar com essa métrica. O que é essa métrica? Da onde que ela sai? Então, nesse caso especial que a gente está considerando, né, esses n mais 1 campos vinculados, aquele último termo lá, quer dizer, a derivada do φn mais 1, então ela vai ser, derivando do φn mais 1, vai ficar 1 meio, né, e aí vai ficar aqui 1 sobre a raiz, né, de 1 menos φi, vou colocar assim, e aí a derivada, O que isso é a ação? Isso aqui é a derivada desse campo. Ah, derivada Desse campo aqui. Então isso aqui, então você vai ter que o dmi φn mais 1 vai ser 1 meio, e aí a gente vai ter 1, né, sobre a raiz quadrada de 1 menos φ, e aí a derivada, né, vai ficar menos 2 φ dmi φ. Então esse campo aqui, derivado. Então agora a gente pode, quando a gente for quadrar aquele termo lá, então vai aparecer, esse 2 vai cancelar com esse meio, e aquele sinal menos daqui vai cancelar. Isso aqui é quadrático. Vamos lá colocando aqui esse termo aqui, né? Então esse termo aqui vai dar para nós, essa raiz aqui vai aparecer também uma vez aqui, e uma vez aqui, então nós vamos ter simplesmente esse quociente aqui, 1 sobre 1, menos φ, φ. E aí vamos produzir aqui um φ, dmi φ, que vem do primeiro, e um φj, dmi φj, que vem do segundo. Quer dizer, eu estou só fazendo aquele último termo, pegando isso aqui duas vezes, com a derivada covariante, com a derivada contravariante. Então vai produzir esse termo aqui, que a gente vai poder juntar com esse aqui, fatorando da seguinte maneira. Pode botar assim, né? A gente vai pegar aquele primeiro termo, a gente pode dizer que é um delta em j. Esse segundo termo aqui vai ser isso aqui, vai ficar φ j, pegar esse aqui, ó, φ j, sobre 1 menos, vamos colocar assim, capa. E aí tudo isso aqui multiplicando dmi φ, dmi φj. E dmi φj. Então tá aqui. Certo? Então, esse objeto aqui é que vai fazer o papel. A gente vai poder definir, então, uma espécie de uma métrica, né? Que é uma deformação. Ah, não. Então a gente vai poder definir aqui essa métrica, e aí a gente vai... Oi? Agora. Tá legal. Já aí pode definir uma métrica, e definindo uma métrica a gente introduz a noção do que é covariante, do que é contravariante nesse espaço. Então esse espaço onde tem a métrica, né, é o chamado espaço-alvo, target space. O espaço-alvo, né, é o espaço onde os modelos, onde as coordenadas, né, são caracterizadas pelos próprios campos do modelo sigma. Então, é como se o modelo sigma, na verdade, ele faz um mapeamento entre o espaço e o tempo e esse espaço-alvo, né? Vamos chamar esse espaço-alvo aqui, target space, vamos chamar ele de T, target. Então, vai até um espaço T aqui, né? E que é n-dimensional, vamos dizer,
espaço de dimensão N, onde as coordenadas, então, né, são as coordenadas aqui, quer dizer, eu vou levar isso aqui, através desse mapeamento aqui, φ, aqui, né, φ de x, então vai me levar no espaço O, que é esse espaço onde tem essa métrica G e J. Então, nesse caso especial, essa métrica está expressando um vínculo, né, que é invariante sobre SON mais 1. Vou pegar aquele vínculo, né, eu tenho N mais 1 campos, então quando a gente tinha esse vínculo aqui, φi igual a 1, a gente pode escrever isso aqui como sendo φ transposto vezes φ, onde φ para nós é um vetor coluna, né, vamos dizer assim, desde o φ1 até o φn mais 1. Então, se a gente fizer uma transformação de SON mais 1, transformação de SON mais 1 são matrizes ortogonais, então isso aqui vai cancelar, vai dar identidade, então esse vínculo aqui é invariante por SON mais 1. Então, SON mais 1 é o grupo de chamada isometria. Professor, isso aí é o análogo para campo do que a gente faz quando tem, por exemplo, uma partícula na esfera. Isso, quando você tem uma partícula vinculada. Se você tiver uma partícula em movimento unidimensional, uma mecânica de uma partícula vinculada em uma esfera, por exemplo. E aí a gente tem esse SON mais 1, deixa esse vínculo invariante. E ao mesmo tempo que se eu pegar uma direção fixa, né, para cada direção fixa de N mais 1 dimensões, eu tenho um subgrupo que é o chamado grupo de isotropia. Isso aqui é o grupo de isometria, deixa invariante aquela condição, e tem um grupo de isotropia, porque nesse espaço aqui sobra para nós N dimensional, porque como eu elimino a N mais 1ª componente, na verdade o que eu tenho no modelo sigma é um espaço N dimensional. Então, esse espaço N dimensional, ele vai ter como grupo de isotropia um SON. Porque se eu pegar uma direção fixa desse espaço de N mais 1 direções, pegar uma direção ortogonal, a direção N mais 1, o que eu tenho é um espaço N dimensional. O ortogonal é uma direção nesse espaço N mais 1 dimensional. E esse espaço N dimensional, ele tem como grupo de isometria o SON. Então, na verdade, esse modelo, ele é definido que a gente chama de uma N-esfera, né? Essa N-esfera, na verdade, eu fiquei no final do dia, eu fiquei com N coordenadas independentes. Essa coordenada aqui foi eliminada. Então, me sobraram N dimensões, φ1 até φn. E essas N dimensões, elas podem ser identificadas, né, como esse espaço quociente aqui. SON mais 1 tem quantas dimensões? Tem quantos geradores? N mais 1 vezes N sobre 2, né? E esse SON tem N menos 1 sobre 2. Então, esse N2 cancela com esse N2, aqui fica N sobre 2, N sobre 2. Então, isso aqui no final de tudo dá a dimensão N da N-esfera. Então, a N-esfera, ela pode ser identificada como sendo o espaço quociente de um grupo SON mais 1 sobre SON. O quociente de dois grupos, em geral, não é um grupo. O quociente de dois grupos é um espaço topológico, mas não necessariamente um grupo. O quociente de dois grupos só é um grupo se esse subgrupo, quer dizer, quando a gente pegar um grupo G e fizer o quociente com o subgrupo H, isso aqui me define um espaço quociente ou espaço homogêneo. Quociente em português é né? Espaço quociente ou espaço homogêneo. E, em geral, é um espaço. Agora, se H é subgrupo invariante, aqui basta que o H seja um subgrupo. Então, dado um grupo e um subgrupo, eu posso sempre definir um espaço de dimensão. A dimensão desse espaço, né? Quer dizer, a dimensão desse espaço é a dimensão de G, quer dizer, o número de geradores de G, menos o número de geradores de H. Então, os geradores de H são todos transformados na identidade. Então, quando a gente define esse espaço quociente, a gente, restringe, né? Quer dizer, a gente contrai todo o subgrupo H e passa a fazer o papel da identidade. Então, a gente elimina esses
geradores do subgrupo H. Então a dimensão que sobra para o espaço quociente é a dimensão do G menos a dimensão do H. Como a gente fez lá, a dimensão do SON mais 1 menos a dimensão do SON. Então sobrou para nós esse espaço homogêneo aqui, que é a N esfera naquele caso. Se H for subgrupo invariante, nem sempre os subgrupos são invariantes, se H é um subgrupo invariante, o que significa um subgrupo invariante? Significa que para qualquer transformação de G, se eu pegar qualquer transformação de G, atuando em qualquer elemento de H de forma adjunta, esse elemento aqui pertence a H. Quer dizer, um subgrupo é invariante se qualquer elemento dele, ao ser transformado por qualquer transformação de G, esteja ela em H ou fora de H, me retorna sempre um elemento de H. Esse é o conceito de subgrupo invariante. Ou seja, é como se a gente tivesse uma transformação no H e o H não mudasse. O H é invariante, se isso aqui vale para qualquer transformação de H, eu vou colocar aqui qualquer elemento, quer dizer, o H todo, né? Qualquer transformação, deformação do grupo G em cima do H, me retorna o H. Então, isso é o conceito de subgrupo invariante. Se esse subgrupo, a gente tem vários exemplos, né, de subgrupos invariantes. Por exemplo, quando a gente trabalha com SO4, e a gente já fez um cálculo aí, a gente mostra que SO4 é um SO2 cartesiano SO2, então eu tenho esses dois subgrupos aqui, quando a gente escreve dessa forma, porque esses dois subgrupos são invariantes. Tá? Por exemplo, quando a gente pegar o grupo de Poincaré e o grupo de Lorentz, né? Poincaré tem as translações e os bustes, né? Vamos dizer assim, as translações π e as rotações, vamos chamar aqui de sigma e mi. Então, quando a gente faz o comutador de sigma com sigma, dá sigma, rotação com rotação dá rotação, momento com momento dá zero, mas momento com rotação retorna momento. Então, esse subgrupo aqui, P, qualquer transformação de, quer dizer, P com P dá zero, ele comuta, e qualquer transformação de rotação me retorna um momento. Então, o subespaço P, né, ele é um subespaço invariante, porque qualquer transformação do grupo de Poincaré não me tira daqui. Isso aqui é equivalente a dizer, quer dizer, essa relação aqui é equivalente a dizer que o comutador de qualquer gerador de G com qualquer gerador de H vai me dar aqui no final algum gerador de H. Quer dizer, em termos de grupo, é isso, em termos de álgebra, é comutador. Então, qualquer gerador que esteja em G, comutador com qualquer gerador que esteja em H, vai me dar uma combinação lineares, né? Uma combinação linear, vou colocar assim, FABC, HC, geradores de H. Então, esse é o conceito de subgrupo invariante. Só pode falar aqui, se não me engano, para não estar fazendo confusão, esses são subgrupos normais, né, que eles chamam, na teoria, e a operação que eles chamam de conjugação. Isso aqui a gente chama de operação adjunta em física. Eu acho que eu conheço. Então, nesse caso, a gente pode dizer, não, a gente mostra que G sobre H, além de ser um espaço, é também um grupo. Então, nesse caso aqui, G sobre H não só tem a estrutura, quer dizer, não só é um espaço, o G sobre H é não só um espaço, mas também um grupo. Então, por exemplo, se a gente, na verdade, né, pega, por exemplo, SO4 e divide, por exemplo, por um dos seus SO2, então esse SO4 aqui tem 6 geradores, esse SO2 tem 3 geradores, o que a gente obtém aqui é um espaço de dimensão 3. E esse espaço, além de ser um espaço, ele é um grupo também, porque esse SO2, eu pego o SO2 que é invariante sobre SO4. Então, é só para chamar a atenção. Mas nem sempre, né? Agora, o modelo sigma, a gente vai sempre associar o modelo sigma, tipo, a N-esfera é um espaço quociente, mas a N-esfera é um espaço quociente, mas não é um grupo, meio não é um grupo. Fala. Só acho que você está fechando ponto para... Fala. Quem é a isometria e quem é a isomeria mesmo? A isometria é isso aqui, é o SON mais 1, que vai deixar esse vínculo invariante.
E esse aqui é o que a gente chama de isotropia. Isotropia é o grupo que deixa invariante uma direção fixa nesse espaço. Você está no espaço tridimensional. Nosso espaço euclidiano tridimensional. Se você pegar qualquer reta, você pega o hiperplano, o plano ortogonal a uma reta, é um plano. Qualquer transformação no plano deixa essa reta invariante. Se você pegar, pronto. Sim. Eixo Z, qualquer transformação SO2 deixa o plano invariante. Então SO2 é o grupo de isotropia do espaço euclidiano tridimensional. Desculpa, qual é o primeiro nome? Isotropia? Primeiro isotropia, o primeiro é isometria. Isometria, tá legal. Deixa a métrica invariante. E esse é isotropia. Bom, então, nem todas as esferas, quer dizer, a esfera, S3, né? Então, a única esfera que é também um grupo, eu acho que é a esfera, S3. Né? Essa esfera S3, então, é um SO4, tem 6 geradores, sobre SO3. Mas SO3 é isomórfico a SO2. Então, esse SO2 é um subgrupo invariante de SO4, porque SO4 a gente mostra, quando a gente pega a álgebra de SO4, a gente consegue pegar os 6 geradores de SO4, por exemplo, os 6 geradores de SO4, sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 1,4. Geradores, rotação no plano 1,2, no plano 1,3, no plano 1,4. Rotação no plano 2,3, rotação no plano 2,4 e rotação no plano 3,4. Então eu tenho os 6 geradores, né? 6 geradores de SO4. Eles fazem rotações nos planos coordenados desse espaço quadridimensional. Plano XY, plano XZ, plano XW, né? Aí depois plano YZ, plano YW, plano ZW. Então tem esses 6 geradores. A gente consegue pegar esses 6 geradores aqui e reduzi-los, né, a 2 famílias de geradores. Posso combinar esses geradores aqui em 2 geradores, 3 geradores J e 3 geradores K. Então esses 6 geradores podem ser recombinados em 3 geradores J e 3 geradores K. Então 6 aqui, 6 aqui. E as relações de comutação desses geradores a gente mostra que elas são GI, JI com JJ é I, epsilon, I, JK, JK. Então aqui eu tenho uma álgebra típica de SO2. Esses KI com KJ, KI, epsilon, I, JK, KK. Então eu tenho uma outra álgebra de SO2. E os geradores de J com K, qualquer gerador J com qualquer gerador K, dá zero. Então, esses dois SO2, eles são disjuntos, eles não se comunicam, eles não se acoplam. São 2 SO2 separados. Então, por isso que a gente mostra que SO4 tem 2 SO2 dentro dele. Então, eu pego um desses SO2, então a esfera tridimensional, ela tem um subgrupo SO3. SO3 pode ser escolhido de tal maneira a ser um subgrupo invariante de SO4, desde que eu escolha os geradores corretos. E aí, a 3 esfera acaba sendo também um grupo. Então, a 3 esfera é um grupo. Ó, pessoal, se tiver muito calor, vocês falam que a gente volta a ligar aqui. É só, por enquanto, quem suporta. Muito bem. Oi? Eu estou com muito calor, mas eu não sei se eu sou parâmetro. Você é carioca. Se o carioca está com calor, é porque está pagando. Porque o Marcelo é de Juiz de Fora. Você é de São Paulo. Pois é. Se o carioca está reclamando, então, o que diz a nota? Bom, Juazeiro do Norte é serra, né? Não, mas eu andei rápido. De boa. Quente é o Rio. Juazeiro é um clima de Rio Grande do Sul. Brandamente, né? Opa, ô Guga, faz a gentileza, desliga para nós aí, tá? Gente lá de trás ali, a gente bota na temperatura aqui, tá? 19 graus. Obrigado. Então, essa discussão é uma discussão importante. Essa discussão foi uma discussão muito quente, sobretudo na época da supergravidade, que a discussão era supergravidade estendida
precisava de uma sete esfera. A questão foi saber a sete esfera é um grupo manifold ou é um grupo, então ficou claro que a única esfera que é grupo ao mesmo tempo que é um espaço é a esfera S3. Bom, então isso seria a métrica do modelo SIG. Então nós temos uma métrica, em geral, né, nem sempre a métrica precisa ser essa aí, mas a gente pode ser a n esfera. Então a gente define em geral o modelo sigma não linear por essa ação, né? E aí, já que a gente está introduzindo no espaço uma métrica, a gente então introduz a noção de coordenadas, né? As coordenadas na forma contravariante, porque aí a gente observa o seguinte, que nós podemos, isso aqui é uma variedade, né? Uma variedade riemanniana, com essa métrica aqui e essas coordenadas. Então a gente pode fazer uma transformação de diffeomorfismo. Deixa eu apagar isso aqui. Então, se a gente fizer, o que é um diffeomorfismo? Só um minutinho, você falou que o que é a estrutura de... Nós vamos introduzir essa métrica, e aí se a gente introduz essa métrica, a gente observa que as coordenadas não são covariantes. A coordenada de um espaço curvo não tem caráter vetorial. Mas agora a gente tem um outro objeto aqui, que é a derivada. Na verdade, esses objetos são campos, né? As coordenadas do espaço alvo são campos, funções de x. Então, se eu fizer uma transformação geral de coordenadas na variedade, se eu fizer uma transformação tal que φ vai num filhinho aí, um filhinho aí de φ, ou seja, uma transformação geral de coordenadas, né, o que a gente chama de diffeomorfismo. Então, sendo esse diffeomorfismo, o que vai acontecer com a derivada desse campo? Então, se eu derivar, se eu pegar o campo transformado, derivar filhinho aí, isso é a mesma coisa que eu derivar filhinho aí em relação a φj e derivar φj em relação a x'. Então, isso aqui mostra que esse objeto se transforma com um caráter vetorial. Isso aqui é a típica transformação, que é o jacobiano da transformação, a matriz, né, que faz a transformação de coordenadas na variedade, e esse objeto aqui se transforma seguindo esse padrão, quer dizer, se transforma exatamente como um vetor contravariante. Então, as derivadas das coordenadas do signo se comportam como vetores da variedade. A métrica sabe que, né? Geirinho de filhinha, quais são as transformações aqui? Vai ter d φ kappa, d filhinha aí, assim se transforma a métrica. D φ l, d filhinha j, g kappa l, d φ. Essa é a transformação típica de uma métrica sob um diffeomorfismo. Então, se a gente fizer essa transformação, a métrica fica sendo assim. Essa derivada aqui vai pegar um d filhinha aí com esse aqui. Então, quando eu colocar tudo isso junto, g' e j de filhinha, dmi filhinha i, dmi filhinha j, para não ter problema, vamos chamar isso aqui de n. Então, eu colocar esse objeto aqui junto com essa métrica. Quando eu colocar, eu estou dizendo o seguinte, esse objeto aqui, g' i j, dmi filhinha i, dmi filhinha j, qual vai ser a transformação? Então vai ser a transformação da métrica, vamos dizer assim, d φ m, d filhinha i, d φ m, d filhinha j, transformação da métrica, gm. Depois, esse cara aqui se transforma com d filhinha i, d φ kappa, d φ kappa. E esse aqui se transforma com d filhinha l, d filhinha l, d j, d l botar n, kappa l n botar n. E aí aqui d φ n. Certo? Botei todas as transformações, a transformação da métrica, a transformação do d filhinha i e a transformação que é d filhinha j. E a transformação do d
filinha J. Aí a gente começa a ver, ó, esse fator aqui cancela esse, me dá um delta de kappa n. E esse fator aqui cancela esse, aqui eu botei ele, então não pode nem ser, vou botar P, perdão. Aqui vai ter que ser P, e aqui vai ter que ser P, que eu já tinha usado N, PP. Então isso aqui vai me dar um delta de PN. Delta de NP. Então, vai ficar, o M vai ficar kappa, né? O M vai ficar kappa, o N vai ficar P, e aí a gente vai ter dmif kappa, dmif P. Então, ou seja, agora eu posso renomear os índices IJ e IJ, e aí a gente mostra que a ação do modelo sigma, ela é invariante por diffeomorfismos, tá? Então, essas transformações gerais de coordenadas na variedade alvo, no espaço alvo, deixam a métrica do modelo sigma invariante. Essa métrica é essa simetria, a simetria imediata que tem. E esses objetos aqui, esses campos aqui, essas derivadas dos campos, que são os campos do modelo sigma, que geometricamente falando são as coordenadas da variedade alvo, se comportam como vetores do espaço tangente, se transformam exatamente como vetores da variedade. Então, a métrica é invariante sob essas transformações. Agora, tem uma outra transformação que vai ser importante também, que é um subconjunto. Vou pegar um grupo especial das transformações de diffeomorfismo. Vou pegar transformações, tá? Essa relação que acontece. G e J de φ. Mas é um diffeomorfismo. Um diffeomorfismo especial, que deixa a métrica invariante. Vamos lá. Isso aqui vai. O diffeomorfismo faz isso, ele me leva a métrica G e J de φ no G e J linha de filinha. Isso é normalmente o diffeomorfismo faz. E aí, claro, essa transformação segue esse padrão aqui. Mas agora vamos supor que a gente vai considerar o seguinte conjunto de transformações. Vamos buscar transformações tais que o G em linha J de filinha seja igual ao G e J de filinha. Ou seja, aqui eu estou falando de uma simetria muito mais particular, que deixa invariante a métrica informe, deixa a métrica, a função, a estrutura funcional da métrica invariante. Isso aqui é o que nós chamamos de uma isometria. A isometria da métrica, na relatividade geral, é o que a gente estuda. O pessoal que estuda soluções das equações de Maxwell, muitas vezes a coisa importante é descobrir as simetrias. E aí, para descobrir a simetria, você vai estudar os vetores de Killing. Os vetores de Killing são os geradores da isometria. E o que é a isometria? Que deixa invariante a métrica. Então, a métrica fica invariante na sua forma funcional. O argumento não muda, né? Isso aqui não é isso que eu estou dizendo. Isso aqui seria um objeto escalar. Estou dizendo que fica invariante é a forma da métrica. Por isso que se chama isometria, deixa a métrica invariante. Então, essa transformação, pode olhar, vamos olhar do ponto de vista infinitesimal essa transformação. Então, ela vai ter o seguinte, então a gente está levando G' e J de filinha, que é igual a um G e J de filinha. Isso aqui é a isometria. Por outro lado, qualquer que seja a transformação, a métrica ela se transforma sempre desse modo. Quer dizer, essas linhas de isometrias elas vão ser transformações também desse tipo, φ e vai em filinha. Então, essa transformação aqui, né, φ e vai em filinha I. Essa transformação é uma isometria se isso aqui acontecer. Mas, por outro lado, a métrica é um tensor. Então, sob essa transformação, que faz esse papel aqui, a gente também pode escrever, isso aqui eu vou botar, isso aqui é um D φ N, D φ I, D φ N, D φ J, G N N de φ. Isso vai nos dar alguma condição sobre esse tipo de transformação. Então vamos dizer o seguinte, que a gente vai fazer essa transformação desse modo filinha aí, mas é uma transformação infinitesimal. Vai ser φi mais
kappa I de φ. Então essas transformações aqui serão transformações infinitesimais. Então vamos lá, vamos usar aquela condição aí. Então eu vou ter dφm de filinha I. dφm de filinha J. dmn de φ. Então isso aqui é a transformação da métrica geral. G' em J de φ. Por outro lado, sendo uma isometria, isso aqui vai ser o GJ de filinha, que é φ mais esse kappa. Estou expandindo dessa forma. Tá? Vamos pegar essa transformação. Então, quando eu fizer essa derivada, vamos entender, essa transformação aqui é infinitesimal. Então, se a gente pegar, por exemplo, d filinha I, d φj, isso aqui vai ficar delta de IJ mais a derivada em relação a φj e kappa I. Vamos grafar desse modo. Mais a derivada do φj em relação a kappa I. Aqui eu estou pegando o inverso dessa transformação. Estou precisando aqui do dφm de filinha I. Então, sendo infinitesimal, vamos trabalhar em primeira ordem, porque a gente está buscando o quê? Uma simetria. Geralmente a gente identifica as simetrias pela álgebra. A álgebra ela fica no setor infinitesimal do grupo. Então, vamos fazer a coisa infinitesimal para a gente ter uma primeira ideia. Então, dφm, dφ, aí eu posso escrever como delta de mi menos di do kappa m. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se nós fizermos esse produto aqui, fizermos dφ e dφj, dφm e dφ, isso aqui vai dar delta de mi, delta de j, você vai dar um delta de mj, aí esses termos cruzados aqui vão se cancelar e esse termo aqui é de segunda ordem. Então, de primeira ordem, tá? É lícito que o inverso do jacobiano, né, tenha dessa forma e sai dali imediatamente. Estou invertendo algo que é uma deformação, 1 mais x inverso é 1 menos x. Então vamos escrever isso aqui como sendo delta mi menos di do kappa m. Aqui vai ficar delta nj menos nj kappa m. Então, esses são os dois fatores jacobianos. E aqui eu tenho gm. E aqui vamos fazer a expansão em primeira ordem em kappa também. gij de φ mais a derivada da métrica, então vou botar essa derivada em relação a kappa do gij vezes, então vou derivar em relação ao ficar e vou multiplicar pela kappa l. Então essa é a variação infinitesimal aqui da métrica, gij de φ mais a derivada da métrica em relação a φ, calculada a kappa igual a zero vezes kappa. Então a gente ganhou uma condição aí que deve nos dizer algo sobre quem é esse vetor infinitesimal que realiza, se é que é possível, né? Professor, Oi, fala. na expansão, você está derivando respeito ao campo. Estou derivando em relação a φ. Então deveria aparecer uma derivada de K respeito ao campo. Estou derivando. Perdão, peraí. Estou fazendo o seguinte. Não, eu estou fazendo uma expansão do seguinte. Eu vou derivar gij em relação a φl. Isso e vou multiplicar. Né? Eu não estou fazendo derivada em relação a xmi, não. Estou fazendo a derivada. Estou fazendo a expansão de Taylor. Né? F. Chama K, é uma função de φ. K é uma função de φ, mas ela já é uma função infinitesimal. Então, eu estou fazendo x mais delta x, isso aqui vai ficar f de x, mais a derivada de f em relação a x vezes o delta x. Eu não preciso derivar isso aqui. Ok. Tá certo? Tá legal? Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente pegou... estamos estudando então aqui, né, a isometria. Então, tá legal. Então, a gente chegou a uma condição
Isso que vai me dar uma equação diferencial para capa, de derivadas de capa em relação às coordenadas. Né? Então vamos ver o que isso aqui pode dizer para nós. Vamos pegar o primeiro termo. Esse primeiro termo aqui vai ficar G e J, que é o G e J de φ. Então vamos pegar esse lado aqui em primeira ordem em capa. Então vai ficar menos DI capa N. Menos DI capa N vezes. Então vou estar pegando esse termo e o NJ. E aí o N vai ficar J, vezes GNJ. Depois o outro termo, que é a primeira ordem em K, vai ser esse delta com esse K. Então o N vai ficar I. Então vai ficar menos DJ, não é isso? Menos DJ do K I. E aí aqui eu vou ter G e N. Pegar KN e o N vai ficar aí. Então, do lado esquerdo eu ganhei esses três termos. Pois não. Desculpa, ali na linha do meio, antes daquilo você tinha que o G' de filinha era igual a G de filinha. Por que o filinha virou fiel? Aqui, não, porque isso aqui é a transformação disso aqui é o seguinte, ó. G' de filinha é o fator de céu jacobiano, tá? Tá. Vezes o G de φ. Isso. Aqui aparece o φ mesmo, certo? Obrigado. E aqui também a diferença. E depois nós vamos ter esse termo aqui, menos. Vamos trazer esse termo para cá, menos a derivada do GJ em relação a FL. Então vamos botar aqui PL do GJ vezes o KL. Então já ganhou essa equação igual a zero. Então essa é a condição da gente ter uma métrica invariante em forma, né? Vamos fazer o seguinte, vamos escrever, esse vetor está sempre em forma contravariante. Vamos escrever esse vetor Kn como sendo Gn. Botei L em lugar nenhum, não é L, né? Vamos botar esse vetor, Kn, vamos botar como sendo Gn, L, Kl. Vamos escrever assim. Então eu vou ter, aqui ficou tudo sinal menos, né? Ficou menos, menos e menos, então vai ficar tudo mais. Isso mesmo que aqui tinha esse sinal menos aqui, outro sinal menos aqui, e esse cara aqui veio para cá. Muito bem. Então, a gente vai ter, vamos escrever esse objeto aqui desse modo. Então, isso aqui vai ficar, vamos escrever assim, vai ficar derivada e aqui tem essa métrica que vai ficar derivada I do Kn, vai ficar derivada I do Gn vezes GNJ. Vamos pegando então a derivada da métrica, vezes isso, mais agora GNL e a derivada aí do Kn. E vezes GNJ. Tá? Então esse termo, essa métrica aqui, é simétrica, então isso aqui é o inverso desse. Então isso aqui vai produzir um delta de LJ. Então eu posso cancelar isso aqui, vai produzir um delta de LJ, então isso aqui vai me dar um DI capa J. Então é o primeiro termo. Segundo termo, vamos fazer a mesma coisa. Só está passando as componentes contravariantes do K para covariantes e anulando a métrica quando ela bate uma na outra, é isso? Daí uma métrica inversa bate na outra, dá o delta. Entendi. Vai sair a mesma coisa aqui, ó. Vamos dizer que esse Kn aqui é um GNL, GNN Kn, vamos dizer isso aqui é o meu Kn contravariante. Então, quando eu derivar isso aqui, eu vou produzir a derivada da métrica. Então, vai produzir um dj do GNN vezes o GN vezes o Kn. Então é o primeiro termo, mais agora GNN, a derivada J do Kn
e a métrica G e M. Então, é esse o termo. Então é isso aqui, ó. Esse N, com esse N dá o delta. Ah, pode olhar. Ali no primeiro turno não falta um KL, não? Falta um KL. Primeiro? KL. Deve estar faltando um K. Isso, eu esqueci de botar, está faltando um KL embaixo, né? Eu tinha colocado esse K só para me recortar aqui, KN, GML, KL embaixo. NL, KL. Isso. Então ficou a derivada do carinha, vezes GMJ, vezes o KL. GML vezes GMJ vezes KL. Essa equação tem que ser uma equação em IJ livres, né? Então, IJ está livre, MM, LL. IJ está livre aqui N, N, IJ. Tá certo? Então, a mesma coisa, para poder aproveitar, vamos chamar esse índice aqui N de L também, para ficar igual ao outro, né? Vou botar aqui L. E aí ficou esse termo aqui, aí o que aparece a métrica, né? Esse N aqui, esse N aqui, vai dar o delta de, vai ficar DJ do KI. DJ do KI, DI do KJ. Depois nós temos o termo final, vou apagar isso aqui. E aí vão ter esse termo aqui que é esse termo aqui, mais, né, DL, GIJ, KL, que eu vou escrever como sendo GLM, KM. Vou colocar assim, igual a zero. Então vamos lá. Então a gente vai poder, vamos começar a reescrever essa equação assim. Vamos separar os termos que tem métrica e os que não tem métrica. DI, KJ, mais DJ, KI. DI, KJ, mais DJ, KI. Esse aqui foi, esse termo aqui foi. Vamos começar agora a coletar. Esse termo aqui, poderia pensar o seguinte, ó. Eu posso, essa métrica aqui, ó, esse produto aqui da identidade. GML, só escrever lá. GML vezes GMJ dá o delta de LJ. Então, se nós derivarmos em relação aí, então se a gente pegar DI, GML vezes GMJ mais GML DI GMJ, isso é igual a zero. Então eu posso limpar a derivada do inverso da métrica, liberando o inverso da métrica e jogando a métrica, a derivada para a métrica por causa dessa, porque tem índice contraído. Se eu não houvesse índice contraído, eu não teria a inversa, não teria o delta, isso não seria possível. Então vamos lá, DI, GML, GMJ vai ser menos, é só liberar isso aqui e jogar a derivada para cá. Então vai ficar menos GML, DMJ. Menos GML, DIMJ. DIMJ. Então fizemos essa operaçãozinha aqui, vamos lá. Menos GML, DI, GMJ. KL. Vamos ver se os itens estão batendo. IJ, MM, LL. Depois vamos fazer a mesma coisa desse termo aqui. Aqui também eu tenho esse N em comum, então eu posso jogar essa derivada para cá e liberar essa métrica aqui, a inversa da métrica, ficar menos GNL. Depois a gente uniformiza os índices aí. Menos GNL, DJ do GIN. E aí vezes o KL. Então, de novo, IJ, NN, LL. Vamos começar a uniformizar aqui. Aqui eu tenho L, aqui eu tenho N, N, vou chamar esse N aqui de N. Então, esse N pode ter mais um termo aí. Não, não acabei ainda não.
Acho que tem um termo ainda, né? O último do lado direito. É esse aqui, Aí né? já vai ter que trocar índice aí para não ter que ter trabalhado 2 vezes. Então vamos fazer aqui vai ficar o quê? Vai ficar GML também, né? Aí eu boto, fatoro essa métrica, GML, 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 aí vai ficar DL, GJ, KN. Isso? Agora eu paguei. O último capa. Ah, tá. É IJ, LLM, né? LS, né? Tá certo. IJ, LLM. Tudo bem, tá? Agora certo, né? Muito bem. Então a gente pode fatorar, se pegar esse terminho só aqui, e vamos fatorar ele assim, menos GML, ou GLL, não faz, né? Ah, aqui tá a mesma coisa, eu tenho LL, LL, então Só falta o capa e esse tá L, com M, né? né? Então vou fatorar aqui o GML. GML, então faz. Então aqui ficou DI, GMJ, mais DJ, GMI, GM, então faz, né? Ali pode trocar o M pelo L Aonde? no último item. Ah, posso. Mas aí tem que trocar a derivada também, Posso né? trocar, posso trocar. Posso botar aqui L, posso botar aqui M, É, que aí dá pra posso fatorar o trocar KL também. L e M, porque a métrica é simétrica. Mas aí troca o M de volta do métrico, né? Então aí Vai fatorou, né? menos GM, GJ. Isso tudo aqui vezes esse KL. Então, esse termo que está aqui, vamos lembrar aqui do que é a chamada conexão afim de Cristóforo. Uma variedade, né? Riemanniana ou pseudo-riemanniana, né? A gente tem define a chamada conexão afim sem torção, né? A conexão afim de Cristóforo, ela é sem torção, que é a conexão simétrica. Então, alguma coisa que vai ser GL e J. Essa propriedade ser simétrica. Gama L e J igual a gama L J. Seria isso aqui, né? Então eu teria essa conexão que ela é definida como um meio do GLM. Aí vamos ter DI do GMJ mais DJ do GM menos GJ. Derivada, né? Então a gente está observando que o que está aparecendo aqui é 2 vezes essa conexão. Isso aqui é 2 vezes gama L, o M está contraído aqui. Então esse termo que está aparecendo aqui, posso escrever esse termo aqui como sendo menos 2 vezes gama L e J KL. Quase acabando essa derivação. Professor, essa grande adoção, Vamos? essa dose da adoção, Sim. Na presença de adoção, a gente não poderia fazer aquele negócio que a gente inverter os índices da G? Pode, porque a métrica continua sendo simétrica. Quando você tem torção, a torção só vai aparecer na parte antissimétrica da conexão. Quer dizer, a torção é isso aqui. Se você tiver torção, gama, eu chamei de gama L, Sim, né? não, eu entendi. Ah, já entendeu. Não, no sentido, se até agora, se tivesse dorsão ou não tivesse dorsão, Eu só estou chamando a atenção, eu só estou chamando a atenção porque o povo aqui que fez o curso de semestre passado de supergravidade está acostumado, já reclama se eu disser que a conexão aqui no semestre. Só para lembrar que todo mundo já sabe que tendo torção, né, essa propriedade aqui é perdida. Mas o que você falou é perfeito. A métrica, independentemente de ter torção ou não, a métrica é sempre simétrica, porque a métrica está ligada, né? A métrica, na verdade, é isso aqui. Ela está ligada ao elemento de linha. Então, desde que esses 2 objetos aqui comutem, isso aqui necessariamente vai ser simétrico, independentemente de ter torção ou não. Certo? Então, vou apagar isso aqui. Então, vocês nem escrever.
Então, a equação que sai como consequência da isometria da métrica, ela está me dizendo que eu tenho essa relação DI kappa J mais DJ kappa I menos 2 vezes gama L e J. Claro, esse gama aqui, né, todo mundo está vendo, é a função das métricas, das derivadas da métrica, tudo função de φ, e a inversa da métrica, que também é a função de φ. E aqui o kappa L igual a zero. Então, lembrando da definição do que é a derivada covariante numa variedade métrica não trivial, conexão não trivial, a derivada nabla I do kappa J é DI do kappa J menos gama L e J kappa L. Nabla J, kappa I é DJ, kappa I menos gama L, JI, a L. Mas claro, agora a conexão para nós é simétrica. Então, gama L, JI é igual a gama L e J. Então, esse termo está exatamente dando esse fator 2. Então, eu posso escrever essa equação numa forma de derivadas covariantes. A nabla I kappa J, nabla J kappa I, igual a zero. Então, isso é a chamada equação de Killing. Equação de Killing, vamos escrever. Então, dada uma métrica, associada a essa métrica, a gente sempre tira a conexão, associada à conexão tira a curvatura, mas aí essa equação aqui, dada aquela métrica, você vai poder sempre achar quem são os vetores de Killing dessa métrica, resolvendo essa equação aqui. Claro que existem técnicas muito especiais para resolver equações de Killing, sobretudo teoria de grupo, tem métodos especiais, esse não é um problema. Tem impressão que até aqui no Maple já está até implementado na parte de relatividade geral, a resolução das equações de Killing, mas basicamente essa condição aí, que é a condição de Killing, é a condição que decorre da isometria da métrica. Então é mais do que um isomorfismo, né? Quer dizer, G'. Quer dizer, a gente está fazendo uma transformação φ, que vai em φ', tal que G' e J de φ', que é a métrica completamente transformada, seja o G e J de φ'. Então, para que isso, quer dizer, isso aqui acontece desde que os geradores dessa transformação mas esses vetores kappa de φ, quer dizer, os vetores de Killing, claro, são funções de φ, eles satisfaçam a essa condição. Então, essa é a chamada equação de Killing. Resolvendo essa equação, onde está isso? Eu gosto da maneira que está escrito isso, está feito de uma maneira assim, bem didática mesmo, e bastante completa no livro do Weinberg, de Cosmologia e Gravitação. Aquele livro dele, do final da década de 70, ele tem um capítulo muito bom sobre vetores de Killing. Né? Então, está bem feitinho lá no livro, pode quem quiser consultar com mais. No Landau também tem, mas eu acho que no Weinberg ele consegue ser um pouquinho mais didático e bem completo também, dá bastante coisa. Agora, esses vetores de Killing, então, aqui. Então, os vetores, quer dizer, então, a métrica, então, vou botar aqui, então, essa condição aqui, que dá os vetores de Killing, né, vou botar aqui. Essa condição, que é a condição dos vetores de Killing, ela também está associada a um grupo, que é o chamado grupo de isometria da métrica. Ou seja, os vetores de Killing, quantos vetores de Killing independentes nós acharmos, quer dizer, o número de vetores de Killing independentes é igual à dimensão do grupo de isometria. Então, os vetores de Killing,
quando a gente consegue encontrar os vetores de Killing, na verdade, os vetores de Killing, eles podem ser associados a geradores do grupo de isometria. Então, o que a gente normalmente faz é escrever os vetores de Killing dessa forma. KI são os vetores, eles vão carregar um índice A, pode colocar aqui, podemos escrever esses vetores infinitesimais dessa forma. Epsilon A, parâmetros infinitesimais, KA e de φ. Ou seja, então eu posso dizer, o número de vetores independentes de Killing, quer dizer, o vetor de Killing mais geral é uma combinação linear dos vetores de Killing independentes. E esses vetores de Killing independentes, eles são tantos quanto a dimensão do grupo de isometria. Por exemplo, no caso da N-esfera, se eu tiver uma N-esfera, então a N-esfera é SON mais 1 sobre SON. Então o grupo de isometria é SON mais 1. Então a dimensão do grupo é N mais 1 vezes N sobre 2. Então eu tenho N mais 1 vezes N sobre 2 vetores de Killing. Os vetores de Killing eles fazem o papel de eles podem ser associados a geradores do grupo. Se eu tiver, por exemplo, um espaço complexo, aquele famoso espaço CTN, né? Que a gente escreve também como espaço quociente, quer dizer, SUN mais 1, SUN, próximo 1. Então, SUN mais 1 tem N mais 1 geradores. Então, a dimensão do grupo é N mais 1 ao quadrado menos 1. A dimensão do S, então, que é N2 mais 2N. Mais 1 menos 1 cancela. A dimensão de SUN é N2 menos 1. E a dimensão do 1 é 1. Então eu vou ter essa dimensão vai ficar N2 mais 2N menos N2 menos 1 mais 1. Vai cancelar, então vai sobrar no final do dia 2N dimensões. Então esse espaço CTN, ele tem dimensão real igual a 2N. É um espaço complexo, chamado espaço complexo projetivo n-dimensional. Ele tem 2n dimensões reais. Ele é o quociente desses grupos aqui. Esse espaço aqui, ele é obtido dessa forma. É como se eu tivesse um espaço de n mais 1 dimensões complexas. N mais 1 dimensões complexas. Eu vou pegar retas desse espaço, n mais 1. Então, quer dizer, eu passo de uma reta desse espaço. É como se eu tivesse um espaço n mais 1 dimensional. Então, eu passo de uma reta desse espaço para outra reta desse espaço. Como esse espaço tem n mais 1 dimensões complexas, vou fazer uma rotação desse espaço, ou seja, um S e um N mais 1. Então, S e o N mais 1 é o chamado grupo de transitividade. Ele me leva de uma reta para outra. Mas agora, o subgrupo ortogonal a uma reta é um espaço n-dimensional. Então, nesse espaço, quer dizer, qualquer transformação de S e o N deixa essa reta invariante. Então, isso aqui é o grupo de isotropia. Mas agora, essa reta é definida a menos de uma fase. Se eu multiplicar toda essa reta por uma fase, ela continua essa reta. Então, eu tenho uma outra isotropia, que é uma isotropia abeliana. Então, esses espaços chamados CTN, que são muito usados para descrever, por exemplo, o modelo de Hubbard, né, que é o modelo de ferromagnetismo, esses espaços complexos, eles são definidos dessa forma, como espaços quocientes. Então, grupo de isometria, isotropia e isotropia. Na esfera, não adianta porque eu não tenho SO1. SO1 é unidade, não tem nada, né? Mas aqui o 1 é um subgrupo. Então, esse espaço tem 2N dimensões, né? Então, nesse espaço aqui, CTN, o grupo de isometria é S e o N mais 1. Então, um espaço CTN, ele vai ter N2 mais 2N, que é a dimensão dele, vetores de Killing. Então, esse espaço aqui tem N2 mais 2N vetores de Killing, e esse espaço aqui tem N menos 1 sobre 2 vetores de Killing. Então, os vetores de Killing, eles estão associados, né, ao chamado grupo de isometria, né? Vamos dizer assim, é meio redundante dizer, grupo de isometria da métrica. O grupo de isometria já é da métrica, né? Mas é só para reforçar. Então, a gente pode sempre, normalmente vocês vão ver os vetores de Killing parametrizados por um índice do grupo. Então, esse grupo, esse índice aqui, é um índice da representação adjunta do grupo de isometria. E essas transformações são transformações globais.
Então, agora eu vou deixar uma tarefa para vocês. A tarefa é mostrar que o grupo de isometria é uma simetria global não abeliana do modelo sigma não linear. Então, a tarefinha vai ser essa. Agora vocês já sabem como é que a métrica se transforma. A tarefa é a seguinte, né? Normalmente não abeliana, né? Então é só lembrar que a isometria vai fazer isso. Filinha aí vai ser φ mais εa, kappa e de φ. Lembrar também que a equação de clínica, se eu colocar esse parâmetro aqui, é um parâmetro global. Então ele não tem nenhum problema de passar pela derivada. Então essa equação aqui vale para cada vetor de Killing, para cada kappa A. Então, quer dizer, então agora, dizendo o seguinte, a transformação que vai dar as isometrias, né, são essas aqui, filinha aí, φ mais εa, kappa A de φ. E aí a gente sabe como é que a métrica se transforma, né? Variação da métrica, né? O delta G, a métrica, então, a métrica é invariante. Então, G filinha J de filinha é igual a G e J de filinha. Então, uma isometria é isso aqui, aquela transformação nos campos que deixa a métrica, que faz com que a métrica satisfaça essa condição. Então, o fato desses vetores de Killing satisfazerem a essa condição aqui, garante, né, o que decorre daqui, colocado na ação do modelo sigma. Então, vocês mostram que a ação do modelo sigma, além de ser invariante do diffeomorfismo, e diffeomorfismo não é um grupo bom, no sentido de que ele é um grupo infinitamente dimensional. Agora, aqui não, nós temos o grupo abeliano, né, um grupo não abeliano, grupo S, sei lá, um grupo de Lie, que tem um número finito de geradores. Então, eu vou ter correntes conservadas associadas a essas isometrias. Então, as isometrias formam um grupo global. Então, tem uma simetria global, por quê? Porque o parâmetro da transformação são esses parâmetros aqui. Tem tantos parâmetros quanto os geradores. É exatamente como numa transformação de Young-Mills. Filinha, vamos dizer, campos de matéria, filinha aí, transformação infinitesimal de Young-Mills. Parâmetros globais, parâmetros do grupo, geradores do grupo, GA e J, e J. Isso é uma transformação típica, né, de Young-Mills, né, no setor de matéria, se o campo fica numa representação em que os geradores do grupo são GA. Então a gente pode imaginar o seguinte, ó, isso aqui está fazendo papel, posso botar esse A em cima se quiser? GA e J, e J é exatamente o kappa AI do φ. Só que no caso de Young-Mills, o vetor de Killing é linear nas coordenadas. Eu posso identificar, né, a própria transformação de Young-Mills, né, no setor de matéria como sendo uma transformação de Killing. Só que o vetor de Killing é muito particular, porque ele é linear em φ, uma variedade curva